tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula de matemática, conteúdo de área de figuras planas. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai ver inicialmente a área de um trapézio. Então vamos relembrar aqui como é um trapézio. O trapézio ele possui base maior, que eu representei por B maiúsculo, ou Bzão, né? Como a gente costuma chamar. E aqui Bzinho, né? A nossa base menor. Aqui a gente tem a altura. Então, pessoal, quando eu secciono essa figura, ou seja, eu corto ela dessa maneira aqui, ó, dividindo nessa parte azul e nessa parte roxa, percebam que a gente obtém dois triângulos. Os dois têm a mesma altura, ó, a mesma altura. Só muda as bases. Um vai ter base maior e o outro vai ter a base menor. Então, isso quer dizer que a área de um trapézio é, na verdade, a junção da área desses dois triângulos, que seria base maior vezes a altura dividido por 2, mais base menor vezes a altura dividido por 2. E só ajeitando isso aqui de uma maneira melhor, a gente obtém, né, a altura em evidência, aqui fora, ó, vezes base maior mais base menor dividido por 2. E é essa formulazinha aqui de baixo que eu estou mostrando para vocês que a gente vai ficar utilizando. Vamos ver um exemplo. Então, eu tenho aí que calcular a área desse trapézio. Então, pessoal, o primeiro passo é você identificar o que você já tem. Você tem a base maior, que é 200, tem a base menor, que é 150, e tem a altura, que é 80. Então, vai ficar, olha só, base maior mais base menor, 200 mais 150, entre parênteses, vezes a altura, que é 80, e tudo isso dividido por 2. Vai ficar 350 vezes 80 dividido por 2, que dá 28.000 dividido por 2, que isso dá 14.000 metros quadrados, tá certo? Deixa eu colocar aqui metros quadrados. Exemplo 2. A gente tem aí um trapézio também. Base maior 6, base menor 4 e a altura 3 centímetros. Então, vai ficar 6 mais 4, né? Base maior mais base menor, vezes a altura, que é 3, e tudo isso dividido por 2. Então, vai ficar 10 vezes 3 dividido por 2. 10 vezes 3 é 30. 30 dividido por 2, 15. Então, a resposta, 15 centímetros quadrados. Agora, a gente vai para a área de um losango. Na área de um losango, a gente vai precisar saber o valor das duas diagonais. A diagonal maior, que a gente representou aqui por D maiúsculo, e a diagonal menor, que a gente representou por D minúsculo. E a fórmula da área vai ser Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Sempre vai ser assim. Então, vamos ver um exemplo. Determine a medida de área de um losango com diagonais medindo 52,5 centímetros. Então, olha só o que é que você vai fazer. Multiplica as duas diagonais e divide por 2. 50 vezes 2,5 dividido por 2. Isso vai dar 125 dividido por 2, que é 62,5 centímetros quadrados. Outro exemplo, pode aparecer assim também, ó. A medida sendo exibida do lado de fora, mas também significa que a gente tem aqui a medida das diagonais, 38 e 24. Então, você vai fazer, ó, 24 vezes 38 dividido por 2. Vai ficar 912 dividido por 2, que dá 456 centímetros quadrados. Agora, pessoal, a gente vai parar um pouquinho de estudar a área de polígonos e a gente vai ver a área de um círculo. Círculo não é polígono, tá bom? Mas é interessante que a gente estude a área desse tipo de figura.
Círculo, pessoal, é toda essa área preenchidinha por dentro. É como se a gente pensasse num disco, só que sem o furinho no meio, todo completinho, tá certo? Toda essa superfície plana que vocês estão vendo aí. Para a gente calcular a área de um círculo, a gente vai precisar saber a medida do raio. Para quem não lembra o que é raio, raio é esse segmento aqui que vai do centro do círculo até um ponto daqui, ó, dessa borda, que a gente chama de circunferência do círculo, tá certo? Então, foi do centro até essa borda é chamado de raio, tá bom? Então, nós vamos precisar somente disso. Ah, mas e essa outra letrinha que eu estou vendo aqui? Isso é uma letrinha grega, que a gente chama de π, e representa um número irracional que vale aproximadamente 3,14. A gente vai ficar trabalhando com essa aproximação, 3,14. Mas esse número ele tem infinitas casas decimais. Para calcular a área de um círculo, basta você fazer π vezes o raio ao quadrado. Vamos ver um exemplo. Calcule a área de um círculo de raio 5 centímetros. Então, você escreve π vezes 5 ao quadrado, porque a gente tem, ó, o raio sendo 5, então fica 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Então, vai ficar 3,14, que é a aproximação de π, que eu disse que a gente vai ficar usando, vezes 5 vezes 5. Eu vou fazer logo 5 vezes 5 porque é mais simples. Então, vai ficar 25. 25 vezes 3,14 dá 78,5 centímetros quadrados. Então, a área de um círculo que tem o raio medindo 5 centímetros vai ser 78,5 centímetros quadrados. Vamos para mais um exemplo. Calcule a área de um círculo de diâmetro 6 centímetros. Ah, não falou de raio, falou de um tal de diâmetro. Pessoal, para quem não lembra, o diâmetro ele é o dobro do raio. Então, isso quer dizer que se o diâmetro mede 6, o raio mede 3. Se o diâmetro medisse 10, o raio mede 5, certo? O diâmetro é o dobro. Então, vamos lá. A gente vai colocar lá π vezes 3 ao quadrado. Nada de inventar de colocar 6 ao quadrado, tá, gente? Porque aqui é diâmetro. E na fórmula a gente usa raio, certo? Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Vai ficar 3,14, que é o valor aproximado de π, vezes 3 vezes 3. Isso vai dar 9 vezes 3,14, que dá 28,26 centímetros quadrados. Então, ó, pessoal, nunca esquecer, o diâmetro ele é 2 vezes o valor do raio, tá bom? Agora a gente vai ver o comprimento de uma circunferência. Ah, mas circunferência e círculo não são a mesma coisa, não? Não, pessoal, não são. Circunferência você pode lembrar de um bambolê, certo? Ele é só a borda, ó. Círculo é no sentido de uma superfície toda preenchidinha. O que a gente vai querer calcular aqui é o comprimento, ó, essa parte verde aqui que está ao redor, tá bom? É como se você pensasse em alguém que vai medir a circunferência da cintura. Ela não passa uma fita métrica rodeando a cintura dela. Então, aqui é a mesma coisa. A gente quer medir o comprimento de uma circunferência. Comprimento é como se a gente estivesse pensando no perímetro, tá certo? Área é outra coisa. É quando a gente quer calcular essa superfície aqui, a medida dessa superfície aqui todinha preenchida. Qual vai ser, então, a fórmula do comprimento de uma circunferência? Essa daqui de baixo que vocês estão vendo, ó. 2 vezes π vezes o raio. Então, na fórmula da área, πr elevado a 2. E aqui é como se o 2 tivesse caído. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na fórmula da área, a gente tem que a área, ela é πr elevado a 2. Agora você imagina como se
esse R caiu para cá. Então, pessoal, o comprimento ele é 2πr, que é isso aqui que vocês estão vendo, tá certo? Então, pensa nisso daí que vocês não vão esquecer da fórmula, não. Vamos ver um exemplo agora utilizando isso daí. Calcule o comprimento da circunferência de raio 6 centímetros. Então, você coloca, ó, 2πr, 2 vezes π vezes 6, que é a medida do raio. Então, a gente sabe que 2 vezes 6 é 12. 12 vezes π é a mesma coisa que 12 vezes 3,14, né? Aproximadamente. Então, a área vai ser de 37,68 centímetros quadrados. Então, pessoal, com esse exemplo eu encerro o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!